Olá, crianças, boa tarde. Vamos dar início a mais uma tarde de estudos juntinhos por aqui. Bora lá comigo! Língua Portuguesa, página 19 do CA, que é o nosso caderno de atividades. Não se esqueça de colocar a data de hoje na página, ok, crianças? Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto sobre curiosidade. Nós aprendemos um pouquinho sobre curiosidades relacionadas a algumas espécies de lobo, não é mesmo? O lobo cinzento, o lobo vermelho, o lobo etíope e o lobo guará. Então, agora, pesquise uma das espécies de lobo e escreva uma curiosidade sobre ela. É lógico que você vai pesquisar uma curiosidade que não foi falada no decorrer das curiosidades que nós vimos aí durante as nossas aulas de língua portuguesa, ok? 12. Reflita sobre essas questões. A. O que você sabe sobre os lobos? B. O que mais gostaria de saber sobre esses animais? C. Registre aqui, nesse espaço aqui, neste retângulo, o assunto que você pretende pesquisar. Então, você vai aí analisar, se for o caso, volte nas páginas sobre as curiosidades das espécies de lobos, releiam tudo que nós já vimos, para que vocês busquem informações que ainda tenham curiosidade, ok? Dicas. Que hábitos têm os lobos que vivem em grupo? Matilha. A palavra matilha significa coletivo de lobos. É o grupo de lobos. Onde vive a espécie de lobo pesquisado? Como os lobos se comunicam? Qual é o significado do nome guará? Por que os lobos correm risco de extinção? Então, aqui tem algumas dicas de algumas perguntinhas que você pode colocar aqui, né? Ajudar você a criar sua curiosidade. Lembrando que toda curiosidade, primeiro tem a pergunta, para depois a gente ter a resposta. Pesquisar em fontes científicas, tá? Que tenham um embasamento, que sejam verdadeiras as informações acerca dessa curiosidade, ok? D. Com a ajuda do professor ou de familiares, no nosso caso, no atual momento, vocês vão ter a ajuda aí dos seus familiares. Pesquise o assunto. Então, lembrando que para fazer as pesquisas, a gente tem sempre que buscar informações, tanto na internet, revistas, ou mesmo com alguma pessoa especialista, no caso, por exemplo, veterinário, para ter um embasamento científico, né? Um conhecimento verdadeiro sobre essa curiosidade, ok? A tia Andréia está deixando aqui para vocês uma dica para a sua pesquisa. Ó, se você for buscar informações na internet, vale a pena conferir aí algumas informações contidas no site da revista Ciência Hoje das Crianças. É um site infantil direcionado para crianças que apresenta vários textos diferentes com informação científica acerca de determinados assuntos. Então, faça uma pesquisa, faça uma busca aí na internet desse site da revista Ciência Hoje das Crianças, que talvez lá você consiga alguma curiosidade bacana sobre as espécies de lobo, tá bom? Você vai escolher apenas uma espécie para buscar uma curiosidade sobre essa espécie que nós ainda não estudamos, ok, pessoal? 13. Registre aqui as informações mais curiosas que você selecionou. Então, aqui você vai selecionar a informação curiosa acerca da perguntinha que você vai fazer aqui, ó. Então, neste retângulo roxo, você vai colocar a pergunta da sua curiosidade.
igual a gente fez na apostila, que é relacionado ao nosso trabalhinho avaliativo. Lembra? Então, você vai fazer aqui, só que agora vai ficar só no nosso CA. Não precisa fazer uma folha separada, tá bom? Você vai colocar a perguntinha aqui e a resposta dessa curiosidade você vai colocar aqui, nesse espaço onde tem a margem de patinhas. Combinado, pessoal? 14. Escreva no caderno um texto de curiosidade sobre o que você pesquisou. Depois que você pesquisar, você fizer a sua pergunta com a sua resposta, você vai fazer isso no seu caderno em forma de texto, ok? Agora a gente vai para a aula de ciências, apostila, páginas 20 a 23. Então, peguem aí a apostila e não se esqueçam de colocar a data de hoje, ok? Bora lá comigo? Hoje nós daremos início à unidade 4 de ciências, com o tema Conhecendo as Plantas. A gente vai aprender um pouquinho agora sobre as plantas. Já vimos várias características dos seres vivos, conhecemos um pouquinho os animais, né? Os grupos de seres vivos que os cientistas separaram, as características, os tipos de alimento, como que eles vivem, os lugares onde eles vivem. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as plantas. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida, as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento, podem se reproduzir e têm um ciclo de vida também, assim como a gente viu no capítulo anterior sobre os seres vivos. E a planta é um ser vivo, não é mesmo, pessoal? Mas você já pensou em como as plantas bebem água ou obtêm alimento? De que forma elas se reproduzem? Prepare-se para descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas. Então, olha que bacana! Nós vamos aprender algumas curiosidades sobre as plantas, esses grupos esplêndidos de seres vivos. Bora comigo! Página 21. Diga aí! As plantas estão em quase todos os lugares. Nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas, em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem, nem fazem barulho como os animais? Então, que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Reúna-se com 3 colegas e cada um de vocês deve procurar. No caso, gente, nós não vamos reunir porque não estamos neste momento na escola, não é mesmo? Então, aí na sua casa, se você tiver um jardim, um quintal, ou um jardinzinho, ou uma varandinha, ou uma plantinha perto de você, você vai observar os pontinhos que vão vir agora aí, tá bom? Se não tiver como, não tem problema, a gente vai discutir aqui e falar sobre eles. Uma planta que geralmente não é percebida, que a gente passa para lá, passa para cá, às vezes está no sítio, no campo, na natureza, no parque, e a gente não percebe essa plantinha. Que plantinha que é essa? Ó, a tia André trouxe exemplos aqui. Tem a malícia, que é essa plantinha. Ela é pequenininha, gente. Aqui na imagem parece que ela é grande, mas ela é pequenininha. Às vezes ela se esconde entre as folhas de outras plantinhas e passa desperceptível pela gente. A gente não consegue perceber ela ali no ambiente. Temos a dormideira, que é essa aí que está apontando o dedo, que se a gente tocar nela, ela fecha as folhinhas.
E às vezes a gente passa andando para lá e para cá e isso acontece e a gente não percebe. E também a mini orquídea natural. Aqui parece que ela é perceptível, parece que ela é grande, mas ela não é. Ela é minúscula, por isso o nome dela é mini, ela é pequenininha. E geralmente ela é encontrada em galhos de árvores, em florestas úmidas, bem escondidinha na natureza. E às vezes, caminhando, né, por trilhas no meio da floresta, nós não conseguimos observar ela, por ela ser muito pequenininha e também se esconder entre as folhas das árvores, ok? Uma planta que todos percebem, qual que é? Pode ser igual, por exemplo, em frente à nossa escola, tem várias árvores grandes, não é? Que ajudam a dar sombra em dias quentes para gente. E aquelas árvores, pessoal, são árvores centenárias que existem ali, tá bom? Não podemos derrubá-las, que elas fazem parte de patrimônio cultural da nossa cidade, tá bom? Assim como, por exemplo, lá na pracinha São Paulo, indo para o hospital, tem aquelas duas árvores gigantescas também, de um lado e do outro da escolinha Antônio Caneto que tem ali. Aquelas árvores, elas são preservadas porque elas são centenárias. Quando foi construir a escola nova, que está ali hoje, o prédio novo, todos os engenheiros tiveram que ter muito cuidado, planejar toda a arquitetura da escola para preservar aquelas árvores. Olha que bacana. Então, são árvores que são perceptíveis e que estão ao nosso redor. Temos também, se a gente for num sítio, numa fazenda, em algum lugar, as árvores frutíferas. A laranjeira, a macieira, a mangueira, né? E várias outras. Temos os coqueiros, igual dentro da nossa escola também tem um coqueiro enorme perto da rampa que a gente desce para ir para o pátio. E dentre outras várias plantas que a gente consegue perceber no ambiente que a gente vive. Uma planta que podemos comer. E tem várias, né, pessoal? Ó, a gente pode comer com alface, a taioba, que são folhas, são verduras. Temos as leguminosas, que é a cenoura, batata, e dentre muitas outras. Temos as frutas, maçã, laranja, goiaba, mexerica, tangerina, acerola e assim vai, e muitas outras, não é mesmo? Um objeto feito de plantas. Essa eu quero ver. Quem sabe me falar daí? Um objeto feito de plantas. Vou dar uma dica, hein? Um objeto de madeira feito de plantas. Ah, muito bem! A mesa da sua casa, a cadeira onde você senta, a carteira e a cadeira da nossa escola, onde a gente senta para estudar, a mesa da tia Andréia, o guarda-roupa de vocês é feito de madeira, de árvores. Tem também o papel, as folhas da nossa apostila, as folhas do nosso caderno, também são feitas de plantas. São feitas, elas são provenientes de madeiras de plantas. E elas são feitas da matéria chamada celulose, que vem das plantas e se transformam em folhas. Então, vamos parar para pensar, olha, para fazer uma apostila, será quantas plantinhas foram necessárias para poder transformar essas folhas da nossa apostila, hein, pessoal? Aí a gente tem que lembrar do nosso meio ambiente, que a gente tem que preservar, cuidar do ambiente, não desperdiçar folhas à toa, ficar arrancando folha de caderno, pegando folha limpa para poder rasgar, brincar à toa, não. A gente tem que ter todo esse cuidado. Isso chama cuidar do nosso meio ambiente, tá bom? Então, dando seguimento aí, bora lá. As plantas podem ser encontradas em vários ambientes.
no solo, na água ou ainda presas nos galhos de outras plantas, como a orquídea que a tia Andréia mostrou. Ela é presa, ela nasce presa em galhos de outras árvores. Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e plantas gigantescas, como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. Presta atenção, ó. Raiz, caule, folha, flor e fruto, que abriga a semente. E essa semente é plantada e, quando regada, cuidada, recebendo luz do sol, água e todo o cuidado necessário, ela germina, brota, cresce e vira uma planta novamente. Olha que legal, gente. Então, a tia Andréia quer que vocês peguem o marca-texto de vocês e passam aqui, ó. Começa aqui. Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor e fruto, que abriga a semente. Então, passa o marca-texto aí, porque este é um trecho importantíssimo para o estudo de nossas atividades avaliativas, ok? Então, bora lá para a página 22. Aqui, nessa página, está mostrando para a gente uma árvore grande. Que árvore é essa, gente? Olha os frutos que tem nela. É uma o quê? Laranjeira. Aí, ó, tem alguns esses círculozinhos, é como se fosse uma lupa de aumento, aumentando as partes da planta, ó. Vamos começar aqui, ó. A raiz da planta, as sementes dentro do fruto, raiz, o caule, as folhas, a flor, o fruto e dentro do fruto tem a semente, que se a gente plantar essa sementinha, vai começar todo esse processo de novo. Vai dar raiz, vai crescer o caule ou tronco, tá? Quando a árvore tá grande assim, a gente chama de tronco. Quando ela tá pequenininha, brotando, igual o nosso feijãozinho que a gente plantou, aquele caule fininho, a gente chama de caule, que não pode chamar de tronco, porque o tronco ele é grande, grosso, robusto, por isso que a gente chama tronco. E o caule é fininho, né? Vai crescendo, é frágil, então até ele ganhar força e crescer, ele é chamado de caule, ok? Aí vem as folhas, a flor e de dentro da flor que nasce o fruto. Olha que bacana! Aí o fruto, quando a gente casca a laranja para chupar a laranja, ela é cheia de sementinhas dentro, não é? Essas sementinhas, se a gente pegar elas e plantar na terra, cuidar, regar, deixar no lugar onde pega a luz do sol, o ar, ela vai crescer e virar uma árvore. É assim que vai desenvolvendo as plantinhas na natureza. Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como você verá no decorrer deste capítulo. Temos aqui um RA da positivo, que vai mostrar para a gente a imagem de um pé de laranja em 3D. Gente, é fantástico esse RA. Você consegue ter a visão, ó, você já observou de perto uma laranjeira? Aí você vai clicar aqui e vai aparecer o som. A tia Andréia acessou, achei bacana demais e resolvi registrar algumas imagens para você com os tipos de visão que nós trabalhamos. Então aqui, ó, a tia Andréia pegou a visão de frente, frontal. A
visão vertical, que é de cima para baixo, onde dá para a gente ver a copa da árvore, olha só. E aqui a visão oblíqua, que a gente vê do alto e de lado. Olha só como que a sombra vai mudando de direção, pessoal. Olha, este RA aqui é fantástico. Acabando a nossa aula, corre lá para vocês verem que bacana. Parece que a gente está lá onde está essa árvore de laranjeira. As plantas. A nossa aula termina na página 23. As plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. Olha que bacana, pessoal. Tia Andréia vai ler de novo, ó. Em geral, a água é absorvida pelas raízes. Então, quando chove, que a plantinha está lá na natureza, ou quando ela está na nossa casa, que a gente coloca água na terra, a água que a gente coloca é absorvida pelas raízes. Passa pelo caule, ela vai dentro do caule da plantinha e é distribuída para o resto do corpo da planta. Aí vai para os pequenos galhos e para as folhas. Se tem flor, também vai para a flor, até chegar no fruto, para o fruto continuar a desenvolver. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. Então, quando a água chega nas folhas, ela é eliminada. Só que a gente não consegue perceber, não consegue visualizar, porque ela sai em forma de vapor. Olha só que legal. As raízes, geralmente, ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas, ficam debaixo da terra. Quando a gente planta a plantinha na terra, a raiz fica debaixo da terra, dentro dela, não é? Elas fixam as plantas e absorvem água e sais minerais. Então, além da água que a terra absorve, na terra, no solo também, tem sais minerais, que são nutrientes essenciais para que a plantinha consiga se desenvolver. Ó, aqui tem, né, uma imagem mostrando como acontece todo esse processo. Ó, quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve os minerais contidos aqui. Então, a terra tem rica em minerais, são substâncias que ajudam, que fortalecem a plantinha para ela desenvolver, para ela crescer, vai junto com a água através da raiz. Ó, a água cai na terra, no solo, e é absorvida pela raiz, vai subindo pelo caule. Ó. Dentro do caule, há tubos muito finos por onde a água sobe até as folhas. Aí a água chega até as folhas e quando ela chega aqui, que fornece água suficiente para as folhas, ela evapora. A água sai do corpo das plantas pelas folhas, na forma de vapor d'água. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. Tia Andréia quer que vocês peguem o marca-texto e passam aqui nessa caixinha de texto, que essa é uma informação muito importante para nós. As folhas, geralmente, são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados. É pelas folhas que as plantas perdem água. Ou seja, é pelas folhas que elas eliminam o excesso de água. Em forma de quê, pessoal? Em forma de vapor. Por isso que nós não conseguimos ver
a água saindo das folhinhas, ok? Vou voltar aqui e pedir para vocês marcarem com marca-texto essa caixinha de texto que fala sobre as raízes, tá bom? A nossa aula de hoje termina aqui. Hoje a tia Andréia não tem gabarito de correção das atividades para disponibilizar para vocês, porque a nossa aula de ciências foi uma aula explicativa sobre um assunto que nós estamos começando agora, né? Que é sobre as plantas, as partes das plantas. E o português é uma atividade pessoal, onde vocês farão uma curiosidade sobre uma espécie de ovo. Ok, pessoal? Então, você mora aqui no meu coração. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.